eu quero agradecer a cada um de vocês que saíram das suas casas, que vieram aqui nesta noite, enfrentaram uma chuva, enfrentaram o tempo, mas nada pôde vencer vocês porque vocês chegaram ao local onde Jesus está. E eu creio que hoje vai ser uma noite inesquecível para todos nós. Porque o amor de Jesus, ele é muito grande. Ele é algo a qual nos constrange todos os dias, é algo que nos faz viver algo novo, é o que nos faz chorar, é o que nos faz aquebrantar. E hoje eu quero falar uma palavra a qual tocou no meu coração em um determinado momento da minha vida, a qual eu passei. E se não fosse pelo grande amor a qual Jesus tem por mim e a qual eu tenho por Ele, talvez eu não tivesse passado de uma forma tão vitoriosa como eu passei. Quem coloca para mim o tema? Lê. O tema da minha ministração é: o amor gera milagres. Essa palavra, ela vai estar em Salmos 94, 17 e 19. Você quer colocar aqui, né? Coloca. Quem quer ler junto comigo? Uau, isso aí. Então vamos ler junto. Se o Senhor não tivesse me ajudado, eu já teria ido para a terra do silêncio. Ó Senhor Deus, quando senti que poderia morrer, o teu amor me amparou. Quando estou aflito e preocupado, tu me consolas e me alegra. Amém? Palavra difícil, né? Complicada. Bom, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Leandro. Sou líder de célula, sou supervisor aqui nesta igreja, pela honra e glória do Senhor. Sou o pai do Paulo. E eu tenho a honra de fazer parte desta família, pois isso aqui para mim é uma família. Porque quando nós abrimos mão daquilo que nós acreditávamos ser melhor para nós lá fora, e começamos a viver com pessoas a qual nos ama, nos abraça, cuida da gente, se torna uma família. E essa palavra foi uma palavra a qual Deus tocou no meu coração em um momento a qual as dificuldades eram grandes, a qual as dificuldades elas estavam superando tudo aquilo a qual eu vinha buscando, tudo aquilo que eu vinha lendo. Mas eu digo algo a vocês. Esta palavra ela pode ser interpretada de uma forma também que pode fazer gerar milagre dentro de vocês. E eu posso provar isso para vocês agora. Olha para o amiguinho de vocês, ou do lado direito, ou do lado esquerdo, e fala: você é um milagre. Agora você vai falar: o amor gerou um milagre em você. Amém. Por que isso, Pia? Porque se não fosse pelo amor de Jesus por nós, nós não estaríamos aqui hoje. O maior amor do mundo, o maior sacrifício do mundo. Por que você fala que o amor gera milagres? Porque eu sou um milagre, porque vocês são um milagre. Ao acordar, quando você levanta, você faz assim, ó, respira, milagre. O coração batendo, milagre. Você começa a caminhar, milagre. Quando uma mãe gera um filho, milagre. Então nós somos um milagre. E é isso que eu quero falar para vocês essa noite. Porque mesmo o amor gerando milagres, não vai ser fácil. Não vai ser da forma que nós esperamos, não vai ser da forma qual nós muitas vezes escrevemos ou desabafamos. Eu posso mostrar para você na Bíblia alguns personagens, a qual está em Hebreus 11, os heróis da fé. Posso falar de Davi, posso falar de José.
posso falar de Isaac, de Abraão, mas eu creio que o herói desta noite, a qual eu quero falar, ele já está dentro de nós, e é Jesus, e é o seu eu que precisa começar a viver um milagre. Não deixar que as dificuldades parem vocês, não deixar que o medo perturbe a sua vida, não deixar que os barulhos lá fora não te deixem escutar a palavra, o que Jesus vem falando em secreto com você. Eu gosto muito de alguns personagens da Bíblia, e não é à toa que o nome do meu filho é Paulo. Som. Com muita luta, né, contra a vontade da minha digníssima esposa, por um período, ia dos pastores, Paulo não, Paulo venceu. E eu vou falar de Paulo um pouco aqui para vocês também. Por quê? Porque Paulo era um cara a qual não tinha um amor, a qual, antes de se tornar Paulo, ele era Saulo, aonde ele machucava pessoas, aonde ele matava, aonde ele enganava, aonde ele roubava. Mas, como acontece, como talvez quase todos aqui, como aconteceu comigo, eu fui Paulo, eu fui Saulo na verdade, né? Porque eu fazia quase tudo que ele fez. Eu machuquei, eu enganei, eu menti. Mas Paulo, ele foi uma das pessoas a qual, quando conheceu o verdadeiro amor de Deus, Deus gerou um milagre dentro dele. Deus gerou algo tão grande na vida dele, que não foi à toa que ele foi um dos maiores evangelistas da Bíblia. E ele até comenta, né, em suas cartas, eu, apóstolo Paulo, aquele que foi escolhido por ele. Ele não andou com os 12, mas ele foi escolhido. E foi nessa escolha, numa estrada indo para Damasco, ele caminhando com seus soldados, aparece uma luz muito forte, a qual ele cai de algum animal. Não sei se é cavalo, eu não sei se é camelo. Mas ele cai de um animal. E ao cair, uma voz vem e fala com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí eu falo para você algo: quando Jesus entra em cena, não tem como resistir. E Saulo responde assim: sim, Senhor, o que queres de mim? Aí o cara já se converteu. E ele vive um processo. E esse processo leva ele a casa, aonde ele fica por 3 dias cego, pois assim ele foi cegado nesse encontro. Por que ele ficou cego? Ele ficou 3 dias. E nesses 3 dias que ele viveu, ele deve ter pensado bastante, ele deve ter refletido bastante. Quantas vezes você está no seu quarto e começa a refletir? Você fala: cara, podia ter feito diferente. Eu preciso fazer isso. Eu preciso orar mais, eu preciso ler, eu preciso ajudar mais, eu preciso amar mais. E aí eu chego numa parte da minha vida. Eu passei por um momento complicado, a qual o meu filho ficou doente. E ele precisou ficar internado. E essa internação, ela não foi uma simples internação, porque ele acabou sendo, teve um diagnóstico meio assim, com suspeita, que estava levando ele a ter uma suspeita de câncer. Estava com infecção no sangue, e isso foi uma bomba assim para mim, sabe? Tanto para mim, quanto para minha esposa, até as pessoas que convivem conosco, o pessoal da célula. Mas isso começou numa segunda-feira, num domingo para segunda, de domingo para segunda, de segunda para terça, eu levei meu filho e assim ele ficou internado.
E aí eu vou falar para você dos 3 dias que Paulo ficou na casa. Eu vivi esses 3 dias. Porque quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz, eram umas 3:30 da manhã, eu falei assim, agora eu vou chegar em casa, eu vou orar, vou botar meu joelho no chão, vou profetizar cura sobre a vida do meu filho. A Renata estava cansada, estava bem desgastada, subiu para o quarto, dormiu, porque no outro dia, às 7 horas, eles iam ser internados lá na Santa Casa. Aí eu falei assim, eu vou mandar uma mensagem para o grupo da célula, para os caras ajudar a orar pelo meu filho. Quando eu fui pegar a mão no telefone, pessoal, Deus falou comigo assim, ó, por que você vai pedir para eles, se eu estou aqui para você pedir para mim? Aí já mostra, pessoal, como que funciona a vida do crente. A gente tem que estar sensível à palavra, a gente tem que estar sensível àquilo que Deus tem para nós. E muitas vezes o barulho lá fora não deixa a gente escutar e não deixa a gente raciocinar direito. Por isso que eu sempre falo para os meninos da cela, não viva na emoção. Reflita, pense, não tome nenhuma decisão na emoção. E nesse mesmo momento eu parei, ajoelhei, e ali eu orei, eu chorei muito. Falei com Deus, mas aí, pessoal, ali foi o meu último dia que eu escutei Deus falar, antes desses 3 dias. E como Paulo, em um momento eu não sou merecedor, eu fiz tanto mal, eu fiz tudo isso, mas o Senhor me escolheu, então eu quero poder fazer mais, Senhor, eu quero poder ajudar. E assim eu pensei também. Só que eu falava, eu orava, eu lia, eu pegava o violão, eu tocava, não vinha, eu chorava, mas eu não chorava de presença, eu chorava de dor. E assim a minha esposa foi internada. E nesses dias que ela estava internada, eu fiquei cego. Como assim você ficou cego, Pia? Você não enxergava? Não, realmente eu enxergava. O mundo aqui eu enxergava, mas o mundo espiritual eu já não estava vendo. Eu já não estava percebendo, eu já não estava tão sensível àquilo que Deus queria falar comigo. Eu já não estava prestando atenção em muita coisa. Mas eu botei na minha cabeça, Senhor, eu não vou parar. Eu não vou parar. Eu vou fazer a célula. Eu vou no culto. E nesse período de 3 dias, que a Renata ficou lá, teve uma quarta-feira que eu vim aqui na igreja. O pastor me deu um abraço, o pastor Tato me deu um abraço, a pastora Márcia, a pastora Gi. E eu aqui, ó, peito empinado, cabeça erguida, falei, não vou chorar, estou forte, Deus é comigo, né? Aí o meu grande irmão, Bilico, o cara mais improvável da DAC, o nosso zangão, ele me deu um aperto de mão e falou assim, cara, você crê em milagre? Seu filho é um milagre. Cara, eu comecei a chorar, meu. E eu fui embora parecendo um The Flash. E ali começou os meus 3 dias em silêncio com Jesus. Aonde eu quero chegar com vocês, pessoal? Salmos é o livro dos aflitos. Aonde você lê, aonde você vê que todos eles clamam, Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda a vencer uma batalha. Eles zombam de mim. Senhor, derrota meus inimigos. E eu me apeguei nesse livro. E eu lia, e Deus não falava. E Deus não falava, e Deus não me respondia. E eu falava, será que eu estou pecando? Porque eu não estou sentindo. E numa sexta-feira minha esposa foi para o GAC, em São José, Hospital do Câncer. E lá ela ficou internada. E quando ela ficou internada, eu vi algo acontecer na minha vida muito louco assim. Tinham muitas pessoas que queriam me ajudar, mas eu não queria. Não é porque eu não queria a ajuda deles, porque eu sabia que eles não tinham aquilo que eu precisava escutar. Meu pai me falava comigo, mas ele não tinha uma palavra. Meus amigos falavam, mas eles não tinham uma palavra específica. Eu tenho um rapaz da célula, o Gustavo, ele me mandava mensagem todos os dias. Fala comigo, por favor, cara, como é que você está? Como é que está o Paulo? Como é que está a Renata? E eu falava assim, Senhor, eu não sei o que está acontecendo. E foi numa sexta-feira, que eu voltando do GAC, eu
no caminho, eu dirigindo, eu falei assim, Deus, eu preciso de algo, fala comigo, não estou te escutando, não estou te sentindo. Eu oro, eu leio, eu ministro, eu toco violão, eu louvo ao Senhor, mas nada. Aí eu falei assim, eu queria tanto chorar nos braços da minha mãe, eu queria tanto chorar nos braços dos meus pais, mas a minha mãe mora a 600 quilômetros daqui, o meu pai mora no Porto Novo, porém, eu sabia que infelizmente ele não podia me dar o conforto que eu queria. Aí veio aquela voz, a qual eu tanto esperava, a qual o Paulo escutou quando Ananias chegou e pôs a mão sobre a cabeça dele. Ele falou assim, ei. Aí ele fala assim, quem é? Sou eu, Ananias, eu vim aqui pela ordem do Senhor. E quando Ananias pôs a mão na cabeça dele, de Saulo, como escamas caindo dos seus olhos, ele voltou a enxergar. E quando Deus falou comigo, naquele carro, voltando de São José, eu voltei a enxergar, eu voltei a escutar, eu voltei a sentir o perfume de Jesus, eu voltei a sentir o arrepio gostoso, eu voltei a sentir a presença dEle, e aquilo me constrangeu, aquilo foi me levando a um lugar muito longe. Aí Deus falou assim comigo, você não está indo na casa da sua sogra? Antes de chegar lá, você vai parar o carro num lugar. Ele me deu o lugar, o local, e falou, e você vai chamar essa pessoa. Aí eu, falei, Senhor, obrigado, tal, tudo felizão, porque o amor começou a gerar algo dentro de mim de novo. E ao chegar neste lugar, eu chamei essa pessoa, por incrível que pareça, porque Deus é Deus, eu só falei, ei, aí essa pessoa, oi, estava me esperando, abriu o portão, e eu só disse assim para essa pessoa, ei, posso tirar a capa do Batman? Essa pessoa disse, pode. Eu fiquei uns 15 minutos chorando, abraçando, chorando. Mas aí eu falei com essa pessoa, e eu disse assim para uma das pessoas, eu falei assim, Deus mandou eu vir aqui, porque Ele disse, que você sabe o que eu estou passando, e você tem a resposta daquilo que eu preciso. Cara, e ali, como se fosse a tenda, o santo dos santos, desceu uma presença ali, eu chorava ali, eu me aquebrantava, e Deus me falava assim, se você veio ao mundo como uma criança, como um bebê, pois você vai chegar neste lugar e você vai ser filho, você não vai ser pai ali você é filho, você vai falar, ali você vai chegar aberto, como se tivesse chegado nu, literalmente nu. Ali eu não queria saber de nada, só queria saber de escutar uma palavra, de conversar, de falar das dificuldades. E a palavra veio. Aí entra, quando Paulo foi tirado as vendas dos olhos deles, quando Ananias botou a mão na cabeça dele, ele saiu. Ele ficou um período aprendendo, lógico, estudando ainda mais, mas ele foi fazer aquilo que Deus botou ele para fazer. E eu falei assim, Senhor, agora eu estou bem, novamente eu estou sentindo a Tua presença. Eu não vou falar o nome dessas pessoas para não dar muita ênfase, mas são pessoas que eu amo de todo o meu coração, pessoas que são muito importantes para mim, pessoas a qual eu tenho uma honra de ter como família, não só minha, como de muitas pessoas. E uma das pessoas falou assim, você vai pegar um óleo, olha só, você vai pegar um óleo, você vai passar na sua mão, você vai chegar lá naquele quarto de hospital, você vai meter o óleo no quarto inteiro. Eu já peguei a minha mão assim, levei o óleo no sabadão, cheguei lá. Só que quando eu cheguei no GAC, Deus falou comigo. Ao entrar naquele lugar, é como Paulo viveu. Paulo ele não fazia, eu não amava mais um do que o outro. Paulo ele
procurou viver aquilo que Cristo viveu. Paulo, ele preferia sofrer para viver aquilo que Deus tinha para ele. E eu falo para vocês, quando eu cheguei naquele quarto de hospital, eu cheguei, cara, eu tenho que chegar lá, eu não posso chorar, minha esposa está ali, ela sabe, em todos os momentos. Eu acho que eu chorei uma vez na hora de orar, umas 2 vezes na hora de orar com ela, no quarto, na hora de ir embora. Mas eu cheguei nesse quarto, quando eu abri a porta, ela estava dando de mamar, e ela estava de lado aqui assim. Quando eu abri a porta, o Paulo me viu, ele estava com um acesso na mão esquerda, e ele fez com a mãozinha assim, ó. Aí ele já, né, todo, eu meio que deu uma alvoroçada assim, querendo vir. A Renata olhou para mim, quando eu olhei a cara da minha esposa, ali eu falo, é onde Deus começou a gerar, ó, um milagre nas nossas vidas, no amor. Por quê? Porque a hora que ela olhou para mim, eu vi a cara dela, eu falei, não, essa não é minha esposa. Minha esposa não é assim. Quem conhece a Renata sabe, ela fala pra caramba, ela tem um jeito bem forte, uma personalidade forte. E eu vi ela chorando, cara. E a hora que eu dei um passo, Deus falou comigo, quem você vai abraçar primeiro? E aí, pessoal, quem eu abraço primeiro? Meu filho, que está doente, ou minha esposa? E ele falou assim, quem você vai abraçar primeiro? Sendo que eu amo todos iguais. Aí foi a hora que eu dei um passo para trás, meu coração acelerou, e eu falei, amém. E eu fui, eu dei um abraço nos dois, porque os dois estavam juntos, ficou mais fácil até, né? Mas, desse dia em diante, eu comecei a viver dias maravilhosos na presença de Deus. Porque aonde você está vivendo as suas maiores dificuldades, é que Ele vai crescer dentro de você. A minha esposa começou a ler, a minha esposa, ela já estava num estágio de, eu não estou aqui mais para sobreviver, eu vou viver. E nós começamos a viver. Aí os pastores falaram aqui em cima no altar, que meu filho já estava internado, e vocês participaram em oração, oraram por nós. E eu vou falar para vocês, naquele momento eu falei assim, Senhor, eu não entendo, eu não sei porquê, mas jamais vou criticar ou questionar aquilo que você está me fazendo viver, eu e minha esposa. E foi algo que eu e minha esposa falamos assim, jamais vamos perguntar por quê, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor tem tudo melhor para nós, assim como Jesus tinha algo muito melhor para Paulo. Paulo foi evangelizando, Paulo foi criando, foi gerando. E uma das coisas a qual mais me deixa bem feliz, uma das histórias de Paulo, é que se você voltar lá no começo da Bíblia, em Gênesis, Deus fala que a serpente seria algo ruim, correto? E o que acontece com Paulo numa praia a qual ele sofreu naufrago? Eles naufragaram e lá eles chegaram. Paulo foi pegar madeira, uma serpente vai lá e ó, pica o cara. O que aconteceu com Paulo? Esse cara vai morrer. Porque tem algo que eu falo para vocês aqui agora. O inimigo pode tentar. Ele pode te picar. Ele pode atentar. Ele pode até falar. Mas jamais ele pode te derrubar. Se você estiver com aquele que pode te dar socorro presente na hora da angústia, se você estiver com aquele que realmente sabe o que você é, porque Jesus nunca vai te chamar pelo pecado, Ele nunca vai te chamar pelo aquilo que você fez, Ele vai te chamar pelo aquilo que você é. Ele vai falar, ei vencedor, vem comigo, eu tenho algo melhor para você, eu quero te levar a um outro nível, eu quero te levar a um lugar onde só eu posso, eu quero estar sentado com você numa mesa de banquete, aonde eu vou te servir. E é isso que eu falo para vocês hoje, nesta quarta-feira. Vocês vão ter dificuldade, vocês vão ter
tribulações. Mas a vitória vai acontecer se vocês estiverem em Cristo Jesus. Eu creio nisso. Eu sei que nós não estamos aqui à toa. Eu tenho algo comigo. Eu falo assim: Senhor, se eu era uma pessoa lá fora, valente, falador, sem medo, eu tenho que ser aqui para o Senhor muito melhor. Eu só não posso pecar. E se você pegar a história de Paulo, você pode ver, ele foi, cara, valente, ele era apedrejado, ele era xingado, ele apanhava. E eu falo, cara, eu sou um cara que admira muito essas histórias de Paulo, o evangelho a qual ele escreveu. Até ressuscitar uma pessoa ele ressuscitou. Aí eu falo, por que muitas vezes nós não conseguimos viver um milagre? É porque nós deixamos o amor de Cristo gerar um milagre em nós. Eu falo isso na minha célula, eu sou constantemente assim, eu sempre falo, pessoal, para viver milagre tem que amar mesmo, cara. Tem que profetizar, você tem que acreditar naquilo que Deus tem na vida de vocês. Não adianta nada você chegar, botar a mão numa cabeça e falar assim, em nome de Jesus você vai ser curado, se aqui dentro você não tem amor. Antes de eu viver das maiores dificuldades da minha vida, Deus me fez viver coisas maravilhosas. Até a profecia eu entreguei. Está aqui o Clebão, meu irmão. Coisa que eu nem imaginei na minha vida que eu ia fazer. Eu falei, nossa, que legal. Eu fui lá, falei para ele, e aconteceu. Eu falei, Jesus, cara, que loucura. Tudo cheio. Só que Deus me fez ver uma coisa. Ele falou assim, filho, você acha que isso aí é tudo que eu tenho para você? Eu tenho muito mais. Quando eu vejo meus pastores ministrando, cara, eu tenho orgulho, cara. Eu amo o pastor Tato, eu amo a pastora Gi, eu amo a pastora Márcia, o pastor Ronaldo, a pastora Naira. Cara, eu sei o quão é difícil, cara, cuidar de pessoas. Eu sei o quão é difícil você fazer as coisas certas, porque mesmo você fazendo certo, pessoas vão dizer que você está fazendo errado. Você vai ser julgado pelo aquilo que você foi lá atrás ainda. Assim aconteceu com a história de Paulo várias vezes. Mas nessa história de Paulo, uma coisa é mais que certa: ele venceu a morte. Porque quando ele morreu, ele foi com o Pai. E é isso que eu vejo, e é isso que eu creio. Eu falo, Senhor, eu não sei quais são as dificuldades a qual eu vou enfrentar. Eu não sei quais são as dificuldades a qual você vai me fazer passar. Mas nessas dificuldades esteja comigo e me faça vencê-las. Pois sem você eu não sou nada, sem você eu não consigo. Temos a honra de participar de uma igreja a qual existem jovens dispostos a fazer algo. Existem pessoas dispostas a ajudar, a cuidar. Mas a coisa mais importante que eu vejo, o que nós temos nessa igreja, é a presença de Deus. Porque não vale, o homem é enganoso, o coração do homem é falho. Porque Jesus, ele sempre vai ser fiel. Você pode errar com ele. Quantas vezes você pensar, ele já sabe que você ia errar, mas ele sempre vai te amar. E é esse amor que me move. É esse amor que me faz estar aqui nesse altar. É esse amor que me faz querer fazer mais para Jesus. Porque se eu não fizer, quem que vai fazer no meu lugar? Eu vou pedir para quem? Sendo que foi incumbido a mim fazer algo. Cada um tem uma função. Eu estou aqui em cima, mas se o Gui não estivesse tocando ali o teclado, não teria um som. Se o Beto não tivesse tocado a guitarra, não ia também ter a parte do louvor. O Bilico cuidando do som. Se não tivesse a rede de alcance lá fora cuidando da chegada, atendendo bem. Se não tivesse aqui os nossos pastores cuidando de todos nós não estaremos aqui, pessoal. Então viver o Evangelho é fazer com que o amor gere milagres.
E o milagre nem sempre vai ser você ver um paralítico voltar a andar, um cego voltar a enxergar. O milagre pode ser hoje aqui, ó, você sentado nesta cadeira, escutando uma ministração de uma pessoa a qual vocês jamais viram na vida, ou conheceram, ou pensavam, esse cara aí, mano, era um cara qual, ó, para mim, jamais ia pisar na igreja. Mas hoje eu estou aqui pela honra e glória do Senhor. E eu tenho certeza que muitos de vocês um dia estarão aqui também. E é isso que eu quero viver, e é isso que eu creio. Eu tenho lido alguns capítulos na Bíblia, e eles têm falado muito comigo agora. E uma das coisas a qual eu li, e Deus falou comigo, Ele falou assim, volta para a base, volta para o começo. Eu, como assim, Senhor, volta para a base? Um dos capítulos que eu li, falou muito comigo, e Ele falou assim, vinde a mim aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Aí eu falei, caramba, top, obrigado, Senhor, porque eu também me canso, pessoal. Ou você acha que ninguém cansa aqui, existe Superman ou Supergirl, o Batman? Não, a gente cansa. É por isso que a gente tem que estar buscando. Por isso que a gente tem que fazer o amor gerar um milagre, porque o milagre é eu acordar todos os dias disposto a fazer algo novo. É eu chegar numa igreja e olhar para as pessoas sentadas e ver algo muito melhor daquilo que vocês podem pensar em fazer. Eu vejo vencedores aqui. Eu não posso ver outra coisa. Tem uma pessoa da minha célula, ela ficou desempregada por um período, e antes de acabar o seguro-desemprego dela, ela estava preocupada. E ela falou assim para mim assim, pô, meu líder, tá difícil, cara, tá, não sei o que, tô preocupado e tal. E ele é um cara muito certo, muito certinho com as coisas dele. E quando eu fiquei mal, esse cara, ele fez muita coisa por mim assim, sabe? Ele mandou mensagens, ele me ligou, ele me mandou mensagens, falou coisas maravilhosas assim, incentivando. E ele cuidou da célula, as etapas eu passava para ele, ele foi fazendo. Aí na Cristocidência, né, pastor Tato, como o senhor sempre diz, a palavra diz assim, cuide dos meus e eu cuidarei? Cuide das minhas coisas e eu acrescentarei? Esse cara recebe uma porta de emprego. Só que o que Deus me mostra? E ele, cara, como é que eu consegui? Cara, que top. Eu falei assim, mano, Deus, fala comigo. Aí, numa leitura, Deus mostra. Aquele que cuida dos meus, eu cuido dos dele. E aquele que cuida das minhas coisas, eu cuido das coisas dele também. Então, faça isso. Cuide de alguém. Ajude alguém. Ajudar, pessoal, não é dar um prato de comida só. Não é você dar uma carona. Não é você dar R$1, R$2. Não é comprar 1 litro de óleo, que nem o Breno falou há um tempo atrás. Ajudar, pessoal. É você se sentir a dor da pessoa. É você se pôr no lugar dela e querer ajudar ela. E fazer gerar um amor dentro dela, para que possa ser gerado um milagre de cura na vida dela. É isso que eu creio, é isso que eu vivo. Eu sou muito louco na presença de Deus. Para mim falar calma assim, eu tenho que... Porque minha vontade já é... Mas eu tenho que tomar cuidado também. Porque isso aqui para mim é com muito zelo. Eu amo o que eu faço. Tá no altar para mim é sagrado. Aqui eu não posso mentir. Aqui eu tenho que falar algo que edifique vidas. Eu não posso falar algo que fique jogado ao vento. E é o que eu vejo na nossa igreja, são pessoas querendo crescer. É como eu disse aqui no começo do louvor, no finalzinho do louvor.
Quando o profeta dá uma ordem para que os ossos voltem a ter vida, ele só deu uma ordem que Deus pediu para ele. Então quando Deus pede, faz. Quando ele falar assim, ei, vai, sem medo. Sem medo, pessoal. Porque quando a Renata foi sair do hospital, uma segunda-feira, eu queria buscar a minha esposa. Aí eu falei, meu Deus, eu precisava trabalhar, eu estava trabalhando muito mal. Aí eu falei, amor, nossa, que hora que você vai sair? Depois do almoço, eu falei, meu Deus, eu tinha que ir para Juqueí. Sua mãe vai vir te buscar? Dela, não, a Ana, uma discípula dela. E essa menina foi buscar ela, né? E eu fui trabalhar. E eu falei assim, pô, Senhor, olha o crente, né? Falei, pô, Senhor, queria tanto ter pegado minha esposa, meu filho. Olha o que a minha esposa viveu lá com ele, olha o que meu filho ficou lá. Pô, eu queria pegar eles lá no hospital, levar para casa e tal. Mas eu sei, Senhor, também que eu preciso fazer as minhas coisas, eu tenho minhas obrigações como homem de casa, como sacerdote, eu tenho que prover também dentro de casa. Aí eu falei, pô, meu filho ficou 20 dias longe de casa. Aí ele falou assim comigo. Ele ficou 20 dias para ele ficar o restante com você. Pessoal, eu chorava. Eu chorava, já estava no espírito já. E o que me mostra, pessoal? Que quando nós vivemos com o Senhor, o amor que eu tenho por Ele gera um milagre todos os dias da minha vida. E eu gostaria que vocês entendessem isso de todo o coração. Olhem para suas esposas, quem tem, para os seus maridos, quem tem, e veja algo bom neles. Gerem algo bom dentro do seu coração para que vocês possam fazer com que eles possam viver os milagres com você. Suas mães, seus pais, a mesma coisa, pessoal. Minha mãe quase infartou. Minha mãe ela foi internada, com meu filho internado. Aí eu não podia nem falar para ela. Aí ela saiu, ficou uma semaninha, de boa. Aí eu fui comentar com ela. Quase matei minha mãe. Aí eu falei, mãe, tá tudo bem e tal, não sei o que. E o Paulinho com um catéter assim no braço, no ombrinho. Jesus, cara. Mas tudo naquilo eu via Deus, cara. Tudo. Eu via nos detalhes, assim, sabe? A médica, os detalhes. Deus falava comigo a hora que eu ia com ele, para ele poder colocar um acesso, cara. Eu quase endemoniei uma hora lá. Se não fosse Espírito Santo, eu tinha endemoniado, eu acho. Meu filho cheio de furinho no braço, pessoal. Pensa um pai olhando, e a mulher cutucando a veia do seu filho assim. Eu falei, ei moça, não achou a veia não? Aí a moça, pai. Aí eu falei, na hora o Espírito Santo, é assim que eu te ensino? Pedi perdão. Aí a Renata comprou 59 chocolate, deu para todas as enfermeiras, no final. Mas pessoal, o amor gera milagres. Quem quer gerar milagres aqui? Então comecem a amar. Comecem a fazer que o amor dentro de vocês transbordem, para que vocês possam fazer isso. Eu já vivi coisas maravilhosas nessa igreja, a ponto de eu falar, é loucura, mas é uma loucura que eu acredito. Cada lágrima que escorreu no meu rosto aqui nessa igreja, eu tenho certeza absoluta. Os anjos guardaram, porque eles vão falar assim, aquele dia que você chorou, foi o dia que você curou sua mãe.
através da palavra que você orou, que você profetizou. Aquele dia que você orou naquela igreja, que o seu filho estava internado, você e a Renata, num domingo ali naquele cantinho, com a mãozinha levantada, você chorando, foi o dia que o seu filho foi liberto do câncer, foi o dia que o seu filho foi liberto de todo mal, porque eu creio no Deus poderoso, no Deus forte, no Deus que pode vencer todas as batalhas, porque Jesus já falou, aquele que crê em mim pode viver coisas maravilhosas e fazer coisas até maiores do que ele. Então por que eu não vou acreditar nisso? Por que eu não vou viver? Eu tive a honra de dividir a célula de pastor, eu tive a honra disso, eu falo para todo mundo, faço questão de deixar bem claro, do pastor Tato e da pastora Gi, e o pastor me falava assim, ó, irmão, é mão na cabeça e ora e profetiza, e eu sou assim, até hoje, não estou preocupado com o que pensa, eu estou preocupado com o que Jesus pensa, eu não estou aqui para agradar pessoas, eu estou aqui para agradar o Pai, pois é Ele. Então começa a fazer isso, faça como Paulo, evangelize, profetize, cure, porque quando Paulo não tinha, quando era Saulo que se tornou Paulo, ele não tinha Jesus, ele era enganador, ele matava, mas quando ele conheceu Jesus, ele salvava, ele ressuscitava, ele curava, ele profetizava. Faça isso, pessoal. Eu vejo grandes líderes aqui, eu vejo grandes homens, grandes mulheres aqui, tem pessoas aqui que têm a idade, cara, que eu falo assim, 16 anos, 17 anos, cuidando de 9 pessoas, ministrando numa escola, cara, será que eu estou fazendo, eu acabo me perguntando, será que eu estou fazendo pouco? Porque se Deus toca no coração de um adolescente, para fazer a obra dele numa escola, irmão, eu tenho que fazer algo, cara, eu tenho que me mover, e esse aqui é o nosso quartel-general, a DAC, templo, por isso que nós viemos aqui. Aí nós temos os nossos generais, nossos pastores. Então, venham para a igreja, chame os seus discípulos, para que eles possam ver as coisas a qual vocês querem viver. Eu vejo tanta coisa boa, cara, mas eu vejo também tantas pessoas desistindo, tantas pessoas deixando o medo parar, deixando o ego inflar e a cassinha acaba perdendo presença. Pessoal, esquece o eu. Paulo fala assim, ó, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Quando ele fala isso, ele está dizendo assim, ó, não importa mais o que eu quero, importa o que Cristo quer. E eu tenho certeza absoluta, para aqueles que viverem isso, vocês vão viver coisas maravilhosas. Não estou falando que vai ser fácil não, pessoal. Vida de crente não é fácil assim, desse jeito. Porque as batalhas vêm mesmo, mas a vitória é certa. Eu escutei uma pessoa falar uma vez, cair é dos homens, mas levantar é de Deus. Então, pessoal, se você estiver balançando, segura no homem de Deus do seu lado, pede ajuda. Falo isso muito na supervisão, falo isso muito na célula. Não deixa a água começar a bater no queixo para pedir ajuda. Louvor pode subindo? Eu tinha uma palavra para ministrar, um pouco diferente. Aí eu tive uma conversa com não tem jeito, né? Eu tive uma conversa com a pastora Gia ali embaixo. Falei, nossa, pastora, a palavra assim dela falou assim, assim que é bom. O Espírito vem e te usa. Tanto é que eu nem li o que eu queria ler aqui. Mas eu creio que essa palavra, ela foi direcionada a grandes guerreiros de Jesus, a grandes pessoas,
há grandes vencedores. E é isso que eu quero que vocês sejam, vencedores. Fiquem de pé, por favor. O grupo de louvor, eles vão louvar aqui. E aquele que foi tocado pela palavra, aquele que sentiu algo em especial, aquele que quer voltar a sentir aquele amor, aquele que está fraco, aquele que lembrou que Jesus sempre estava esperando, mas deixou Ele esperando muito tempo e quer voltar para Ele. Aquele que sabe que tem um chamado grandioso, mas abre mão. Vem aqui. Venha receber uma oração. Não tenha medo. Eu tenho algo comigo que o medo, ele sempre vai habitar quando o amor não estiver comigo. Então, deixa o amor entrar dentro de você agora, dentro do teu coração. E deixa ele arrancar fora esse medo. Eu vejo pastores, eu vejo supervisores, líderes ministrando aqui em cima. E quando eles fazem um apelo, eu falo assim: Senhor, derruba toda a barreira, Senhor, que impeça o teu povo de se entregar a Ti, Pai. Faz com que o teu povo tenha coragem, Pai, como os grandes heróis da fé tiveram, como Davi teve de enfrentar aquele gigante, como Abraão teve, Pai, para largar sua parentela. Faz, Senhor. Faz o teu povo largar aquilo que tem atrapalhado eles e vir, Pai, te aceitar, te abraçar. Pois aquele que acredita e vive aquilo que Jesus tem é maravilhoso. Venham, pessoal, não percam tempo.
escuridão quiser me abraçar e a esperança eu parecer perder, me A palavra diz assim: o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam uma melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegre-nos, pois este é o meu filho. Estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E assim eles começaram a festejar o seu regresso. E é isso que eu falo para vocês hoje que estão aqui na frente. Jesus está muito mais que feliz. Ele está festejando no céu. Os anjos estão festejando. Eu quero saber aqui, quem está aceitando Jesus pela primeira vez? Reconciliamento. 2, 3. Amém. Eu vou orar por vocês que estão aqui. E eu vou pedir para que vocês respondam uma pergunta para mim antes. Vocês acreditam que Jesus morreu pelos seus pecados, ressuscitou no terceiro dia, e vocês querem entregar a sua vida na mão de Jesus? Vocês querem? Amém? Amém, glória a Deus. Pai, obrigado, Pai, por cada alma que voltou a Ti, Pai. Obrigado por cada alma que Te aceitou, Senhor, pois hoje é um dia de festa, Pai. Hoje essas pessoas entenderam, Pai, o Seu verdadeiro propósito. Hoje eles entregaram a sua vida, Pai, para que Você possa tomar conta deles, Pai. Pois diz a palavra, Senhor, que eles podem caminhar pelo vale das sombras, Pai. 1000 caiu ao teu lado, 10.000 ao teu redor, Pai, e nem o mal lhe acontecerá. Então, pelo Teu nome, Jesus, cuida dos Teus filhos, escreve o nome dele no livro da vida, Pai. Pois eu creio, Senhor, que essas pessoas serão muito melhores do que elas já são. Elas serão pessoas, Pai, a qual levará o Teu evangelho à frente. Elas propagarão a Tua palavra. Elas levarão, Pai, o Teu amor, Senhor, aos 4 cantos, Pai, aonde elas estiverem, Pai.
E assim, Senhor, eu entrego, Senhor, a vida delas em Tuas mãos, Pai. Amém. O Breno vai dar um